Bom dia, vamos aqui bater um papo aqui, continuação sobre o Paraguai. Eu fiz um vídeo e as pessoas ficaram um pouco confusas, alguns amigos assim me criticaram e ficaram confusos. Que acontece? Teve uma pessoa, um brasileiro, ele foi para o Paraguai lá e ele foi lá tentar trabalhar, tentar ali ganhar dinheiro, tentar ali iniciar uma nova vida. É, Só que o que acontece, pessoal? Ele não tinha nenhum tipo de reserva de emergência. Ele falou no vídeo que ele foi apenas com R$ 5.000. Comprou a passagem, que hoje, se você for de ônibus, é R$ 400. E comprou a passagem, foi, alugou uma casa, e ali ele estava se queixando do desemprego no Paraguai, que o valor era muito baixo, que não dava para suprir todas as necessidades dele, não dava para ele acumular dinheiro. Porque assim, o que eu falei no vídeo anterior? Os tributos, os produtos, o incentivo ali do governo, são ótimos comparado com o Brasil. Então, assim, se a pessoa tiver uma boa renda, se a pessoa tiver já um patrimônio consolidado aqui no Brasil, aqui em São Paulo, e a pessoa, pegar e ir para lá, a pessoa vai se dar super bem. Eu acredito. E assim, legalmente, tirar o quê? Vamos lá. Vamos supor, aqui em São Paulo, eu tô aqui em São Paulo. Um imóvel hoje, um apartamento mais barato na região de São Paulo, não vou colocar nem um bairro bom, nem um bairro ruim. Um bairro mais ou menos. Você vai pagar à vista 250 mil. Então, vamos considerar que seja à vista. Então, assim que você consiga vender esse seu imóvel, R$ 250.000. E se você for para comprar, você vai pagar esse valor, R$ 250.000. Então, o que acontece? Se você já tiver algum patrimônio aqui, alguma renda, e você consiga ali fazer essa renda ficar todos os meses, se você tiver um imóvel, você vai alugar, você vai receber por volta aí mais ou menos de R$ 3.000 e você já tem outro dinheiro ali guardado numa reserva de emergência, você tem ali uns 150 mil que rende aí mais ou menos uns 2.500. Se você for para lá com R$ 5.000 e te deixar todos os ativos aqui em São Paulo, no Brasil, e você tirar o seu RG, tudo certinho, você tirar o seu RG do Paraguai, a sua identidade, fazer tudo certinho, é óbvio que você vai conseguir ter renda suficiente e você não vai depender de emprego do Paraguai. Ou retornando para o Brasil, criticando, falando que o paraguaio não é um momento bom, não é um momento bom para ir, porque o paraguaio lá está com dificuldade, que os salários são super baixos. É óbvio, eu já falei, eu já fui para o Paraguai há uns 2, 3 anos atrás. O que acontece? Lá as estradas, algumas estradas são ruins, a infraestrutura, como que eu falei lá provavelmente você não vai ter uma saúde, uma educação boa, porque que nem aqui no Brasil que é tudo custeado pelo governo e às vezes o retorno é ruim. Lá é um país que precisa evoluir ali nesse tipo de infraestrutura. E é óbvio que o governo ele não vai ter dinheiro suficiente ali para fazer essas infraestruturas. Por quê? Porque é muito dinheiro. Então, às vezes, assim, eles deixam os impostos um pouco ali limitado, baixo, e também, em contrapartida, não vai ter esse retorno. E às vezes, o que acontece? Os investidores, as pessoas de fora, às vezes as pessoas ali, os investidores, eles não querem investir nessa infraestrutura, como que a China geralmente faz, porque para eles não convém, no momento. Só que o que eu acredito que pode ocorrer há alguns anos? Eu estou assistindo alguns vídeos que falaram que o Paraguai pode se tornar a nova Taiwan, na questão de microchip, energia barata, cara, perto dos Estados Unidos, país de frente para o mar, né, para você escoar os produtos, os microchips. Então, assim, quem se posicionar agora vai se dar bem. E eu falo assim, para se posicionar, eu estou falando a pessoa que tem dinheiro, gente, porque quem não tem dinheiro, quem não tem nenhuma reserva de emergência, quem não tem nenhum patrimônio, você vai fazer o que no Paraguai? A única coisa que você tem que fazer no Paraguai, a pessoa que não tem dinheiro, é você pegar um ônibus, que aqui de São Paulo custa R$ 500, ir e de volta, você leva 3 dias, e você ir lá pro Paraguai, comprar produto, respeitar a cota de produtos, né? Que eu acho que é US$ 1.000 ali, não passar nada ilegal, respeitar a cota, tá? Porque você é brasileiro, você tem que fazer as coisas tudo correta, tá? Você comprar produto lá e você voltar para cá pro seu país e revender. Eu tenho um colega, ele foi agora semana passada. Ele falou que lá o iPhone 17 tava 5.500. Então você tem que ver se o iPhone ou outros celulares mais simples respeita a cota, que você tem que respeitar a cota, não pode fazer nada ilegal, e você pegar
algum produto e revender. Eu tô falando isso aqui, eu tô dando um exemplo, um aparelho eletrônico, mas pode ser algo mais barato, que respeita a cota para você fazer tudo correto, porque nós somos brasileiro, somos um país ali que respeita as leis, temos um presidente que respeita as leis, não gosta de nada ilegal, então faça tudo correto, tá? Então, você tem que ir para o Paraguai, respeitar as cotas, comprar os produtos e retornar para o seu país. E você fazendo esse movimento, você ali consiga, em um ano, 2 anos, consiga acumular um patrimônio de R$ 200.000, R$ 100.000, e você ir para o Paraguai, ali, certo, com identidade, com documento, até mesmo na questão que lá, se você tiver um documento e você dá saída daqui do Brasil, se você construir um patrimônio, você não precisa declarar para o Brasil, mas o Paraguai ele não declara para os outros países, ele ali ele respeita ali a lei da privacidade, e você consegue ali provavelmente ali comprar imóveis legalmente, porque eu vi esse cara até no vídeo que eu assisti, ele falou que tinha brasileiro lá vendendo terrenos, né, ali para pessoas que não tinham nem identidade, a pessoa comprando terreno no Paraguai que não tinha nem identidade lá, provavelmente deve ser brasileiro, deve estar vendendo. E as pessoas já comprando ali, cara, é óbvio que é golpe. O que eu falo? Gente, meu, você tá no Paraguai, fronteira com o Brasil, com a Argentina, lá, quando eu tava em Foz do Iguaçu, eu atravessei. O que acontece nas fronteiras? Paraguai, Brasil, Argentina e pra cima um pouco da Bolívia. O que acontece? Cara, é óbvio que você sabe que tem de tudo. E até mesmo quantos policiais lá do Paraguai que já foi preso por corrupção? Se você perguntar para pessoas que vão com frequência, quantas vezes, às vezes, alguns ônibus, carro, é parado? Você quer ir preso ou você quer deixar a mercadoria aqui? Ah, eu quero deixar a mercadoria aqui. Então, tchau. Vai embora. Deixa a mercadoria aqui. Meu, você tá num país que é quase parecido à violência do Brasil. E também a corrupção. E eu fico, meu, eu fico ali olhando esses caras, cara, meu, acaba acreditando em alguns youtubers não é burro. Desculpa me falar. Porque, que nem eu falei, vamos lá. Se você é esse cara que você tá gastando R$ 500, aí, R$ 500, que nem esse meu parceiro aí, esse meu colega, ele foi pra lá, ele tem uma lojinha de suplementos, lá em Carapicuíba, esqueci o nome, é Monster, a lojinha dele. Falei, meu, pega o celular, ô Diego, e grava, mano. Começa a fazer conteúdo do youtuber, porque como que você vai sempre com frequência, a cada 3 meses, a cada 2 meses, cara, começa a fazer conteúdo. E principalmente nos produtos eletrônicos, para você ver a diferença, para as pessoas ter a comparação da diferença dos valores. E, cara, e mais para frente aí no futuro, talvez você consiga até monetizar, meu. Você ter uma renda extra. Então, assim, as pessoas verem as pessoas do outro lado ali, gravando conteúdo, ganhando com a AdSense, gravando ali, e às vezes não contando a realidade que é o quê? Meu, se você não tem dinheiro, você tem que ficar no Brasil e fazer isso que eu tô te fazendo, que eu tô falando para você. Você ir lá com frequência, comprar produtos respeitando a cota e voltar para o Brasil e acumular um patrimônio aí, acumular uma reserva de emergência aí acima dos 100 mil, para talvez você realmente, ou você fazer você ter uma renda aqui, né? Todos os meses e você morar lá. E não depender, talvez, dos empregos lá. Porque provavelmente os empregos lá não tem muitas empresas boas. Assim, algumas empresas estão indo, mas ainda tá, vai aumentar. Eu acho que cada ano que passar vai aumentar ali, gradual, mas ainda não é o momento ali do boom dos empregos. Os empregos, é óbvio que você vai encontrar emprego com salários baixos ali. É óbvio que você vai encontrar, meu, ali, tudo precarizado a questão de infraestrutura. Eu prefiro, às vezes, ter estrada com buraco aqui em São Paulo, tanto de buraco, porque o tanto de imposto que a gente paga com IPVA, do que ficar, eu prefiro ter a infraestrutura ruim e não pagar muitos impostos, diferente daqui do Brasil, que pagamos altíssimos impostos e recebemos, meu, um serviço ruim, um serviço merda. Então, você tem que colocar isso primeiro aí como estratégia. Senão, meu, você vai sair reclamando, cara. E é que eu falei, meu, lá o peso guarani, você tá ali trabalhando com uma moeda fraca. Uma moeda que até o real é mais valioso do que o peso guarani.
Porque ali, na época quando eu fui, eu até achei engraçado lá que os caras vendendo meia pacote, só que falou, não falou. Era 50, acho que era um pacotão de meias, ele queria 50, era 50, só que era US$ 50. Eu falei, é 50 reais? Ele, não, dólares, porque a maioria do pessoal do Paraguai, eles trabalham com dólar, cara. Dólar é dólar, meu. Dólar é mundial. Dólar é uma moeda forte. Mesmo aí, estando na casa de R$ 5, é uma moeda extremamente forte, como a Libra, o euro. Então, eles ali, eles já estão vendo, eles já fazem, que nem aqui muitos argentinos, que quando viram que os governantes estavam acabando com o país, pegava todos o dinheiro local, né, regional, e trocava por dólar. Ali, os argentinos. Então, o pessoal do Paraguai, às vezes, acaba fazendo isso, trocando por dólar, o peso guarani. Então, o que eu falo, gente? Eu falo, meu, e mesmo se você for para outro país, aqui, como que um vídeo que eu vi também, vamos lá. Falei, se você quer ir para o Paraguai, vai e volta para o seu país e guarda a junta dinheiro. Esquece isso de você morar. Para quem tem que morar lá, é para quem já tem um patrimônio consolidado aqui no Brasil. Quem já tem renda extra, quem já tem reserva de emergência, quem já tem imóveis aqui e loca, quem já é aposentado, quem já tem uma renda aqui muito boa, acima de R$ 10.000, cara, é tranquilo, maravilhoso. Ainda como que eu falei, mesmo assim você tá num país com tríplice fronteira, perigoso, porque você sabe qual é o maior produto, principalmente aí de alguns países da América do Sul, ganha. Que é mais caro, esse produto, essa commodity que eles vendem, é mais caro que o aço, é mais caro que o milho, é mais caro que a soja, é mais caro do que o petróleo. Você sabe qual que é. Então, você tem que tomar cuidado. E principalmente que tem um monte de brasileiro ali. Já. Um monte de brasileiro, um monte de pessoal do Paraguai, corrupto, em todo lugar. O que eu falo? Meu, você tem que tentar ganhar moeda forte. Só que não é para todo mundo que tudo precisa de dinheiro. E eu tô falando da forma aqui para você ir com certo conforto. Por quê? Porque, meu, tem como ir sem conforto, só que talvez muita gente não vai conseguir. Eu falo assim por causa do Eliezer. E naquele período, o time certo, um cara que já tinha visão de mundo, um cara que ele caiu graças do público, né? O público se conectou com ele, que foi quando do canal Vinha Infinita, que foi quando ele começou a fazer o mochilão. E o perrengue, cara, pagar o preço, cara. Ele começou a fazer o mochilão no Brasil, América do Sul, até chegar na Europa, que foi um dos vídeos, ele vendendo brigadeiro, que ele já tinha passado um perrengue, e ele ali vendendo brigadeiro, fez um vídeo vendendo brigadeiro para comprar a passagem para ir para Portugal. E chegando lá em Portugal, passando perrengue também, perrengue na Europa, trabalhando, talvez eu não sei se mesmo se não podia, ali passando perrengue, mochilão, morando em barraca. E até que, acho que uns 2 anos, com o canal do youtuber dele, ele ali começou a ver um pouquinho mais de conforto. E pegou uma van ali e começou também a fazer vídeos. Então é o que eu tô falando. Isso daí eu tô falando pro cara que passou o perrengue, que não tem desculpa. E quando uma pessoa fez, eu falo assim, não é impossível. Só que aí fica a seu critério. Talvez seu critério não seja esse, seu critério seja você ir com um conforto melhor. Aí o que eu falo? Vamos lá. Eu vi um vídeo, as pessoas indo para Austrália, Sydney. Geralmente, eu acho que é com passaporte ali, com visto de estudante. Cara, quanto que você vai gastar com visto de estudante para você ir para Sydney, para você ir para Austrália? Quanto que você vai gastar na passagem? Quanto que você vai gastar ali na hospedagem? Quanto você vai gastar para ficar ali num período ali necessário para você ficar estudando e realmente você aprender inglês, e realmente, se você já tem que ir falando inglês, realmente você tem que ter amigos, você tem que ter network para conseguir te arrumar algum emprego lá, se você poder trabalhar nesse período ali. Por quê? Provavelmente, eu conversando com uma pessoa, você tem que ter no mínimo aí, cara, mais de R$ 100.000 para você conseguir, como visto como estudante, você hospedagem ali e você respeitar esse período e você procurar realmente fazer o correto para ver se consegue um emprego corretamente lá com visto de trabalho. Você vai precisar de uns R$ 100.000 e ter um network, ter amigos ali para você conseguir ali te ajudar você a arrumar um emprego. Então, tudo é dinheiro, cara. Infelizmente, tudo é dinheiro, mano. Eu falo para as pessoas. Então você tem que ter, cara, um raciocínio, uma estratégia aqui no Brasil de você conseguir fazer o máximo de dinheiro e um dinheiro, uma moeda forte. Como eu tô falando, hoje o dólar tá quase R$ 5. Quando tava 6,30, quando bateu 6,30 na época quando eu viajei para Dubai, meu, uma viagem que custava, que se o dólar tivesse agora aqui ia custar quase R$ 3.000 a menos. 3, 5 mil reais a menos. Então peguei com o dólar lá nas alturas e muitas pessoas, muitos youtubers, que falavam que era hora de se dolarizar. Muita gente saiu correndo como manada, comprando o dólar a 6,30, mas você coloca mais o IOF pagando quase 6,70.
E o que que eu vejo hoje? Hoje, quando o dólar chegou a 4,85, não vejo ninguém falando, não vejo ninguém ali empolgado. Não vejo ninguém ali, cara, é o momento. Cara, é o time de se dolarizar. Porque, meu, provavelmente o Lula, ele vai ser reeleito, cara. Provavelmente o Lula vai ser reeleito aí, até mesmo porque esses áudios que vazaram aí do Flávio Bolsonaro, esses áudios que vazaram do Flávio Bolsonaro, vai vir muitas coisas aí na delação do Vorcalo. E o que, que eu falo para vocês, as pessoas não ver? Já saiu uma pesquisa, o Flávio ele vai perder no segundo turno, ele poderia ali abrir mão, ali o partido, as pessoas que está ao seu redor, as pessoas que estão lá nos bastidores, poderia ali, se realmente pensassem no Brasil, mas eles não pensam no Brasil, engano seu. Eles poderia abrir mão e deixar o Renan, a direita, se unir, apoiar o Renan, apoiar o Zema, qualquer outro ali ganharia do Lula. Só que não. Será que é a teoria das tesouras? Ali, propositalmente, deixar ele? Será que nos bastidores estão conversando? Deixa um comentário, hein? Então, assim, aí você tá no melhor momento, na melhor janela, no melhor time de você pensa que o Brasil vai dar certo, você tem que ficar no real aqui, construir sua vida aqui. Mas você que realmente pensa que o Brasil não tem mais jeito, não vai dar certo, a única opção é o aeroporto, eu acredito que é o melhor momento, cara. Dólar a R$ 5, abaixo aí dos R$ 5, o melhor momento para construir uma reserva dolarizada para que o ano que vem, os próximos anos, provavelmente vai ser anos difíceis, vai ser um ano de austeridade, vai ser um ano, cara, de rombo fiscal. Fizeram mais novos pacotes aí de bolsa, motoboy, bolsa, Uber, motorista de aplicativo. Cara, eles realmente merecem ali. Eles realmente merecem. Eu conheço muitas pessoas que rodam com carro, às vezes é um carro que sempre dá manutenção, porque não consegue comprar um carro zero, não consegue comprar um carro novo, e eles precisam de algum crédito, algum incentivo, né? Mas que esses créditos sejam baixos os juros, que eles não paguem 3 carros, né? Senão eles vão ficar ali sempre, vão ficar ali praticamente dependentes só para pagar juros. Só que vemos que isso é algo político, né? Algo político para sempre chegar no último momento, no último time, comprar ali o nosso apoio, né? Isso daí é como fosse aqui no meu município, como fosse no estadual e federal. Todos os campos assim, vamos esperar na última hora e vamos dar ali um auxílio, vamos dar uma bolsa e vamos comprar ali esse cara, esse apoio desse cara, porque esses caras a gente sempre consegue enganar. Eles são fáceis de ser enganado. Então, mas para aquela pessoa que tem a visão de mundo, que tem a visão que esse país não vai dar certo, esse cara ele vai se organizar aí. E o que, que eu falo para vocês? Gente, até mesmo pessoas que, meu, e eu achei o vídeo muito sincero. Esse cara que estava na Austrália, ali um jovem, ele era engenheiro, ele mesmo falou aqui no vídeo dele, ele ganhava muito bem, ele tinha um apoio familiar, ele tinha seu imóvel aqui, ele tinha seu apartamento, ele tinha um bom emprego, ele trabalhava em uma empresa ali, ele ganhava 8, 9 mil reais, e ele foi para a Austrália, ficou lá na Austrália quase 3 anos, ganhou muito dinheiro, ele tinha amigo lá, ele falava muito bem inglês. E só que ele reclamava na questão, às vezes, da cultura, algumas coisas na cultura. Ele falava que as pessoas ficavam muito solitárias, não tinha muito amigo, e as pessoas ali praticamente se isolavam um pouco mais. Ele falando para as pessoas ali que ali era difícil ter algum contato ali sexual com alguma gatinha. E ele teve ali os prós e contras dele, e ele resolveu ali ir embora de Sydney, e ele resolveu fazer uma viagem. E o que que acontece? No decorrer desse tempo, que acho que ele já começava a gravar desde quando ele estava no Brasil. Ele já estava com um canal, eu vi lá, eu entrei nos vídeos, provavelmente o canal não estava dando certo, ele falava até de investimento, e ele teve uma base, ele fala que ele teve uma base financeira, uma educação financeira muito boa, desde quando ele já gravava aqui no Brasil, só que ele não ganhava uma renda extra em dólar com o youtuber. E lá também, quando ele chegou lá em Sydney, ele começou a gravar, ali mostrando o trabalho dele, e ele começou, ao decorrer desse tempo aí, do período no período dele em Sydney, na Austrália, ele começou a ganhar dinheiro, tanto do emprego e também tanto do youtuber. E ele viu, e ele colocou na cabeça dele ali que ele não queria ficar amarrado, ficar preso lá na Austrália. Ele não queria permanecer ali
Porque ele já tinha chegado, provavelmente, eu acredito que ele já chegou na meta dele. Ele tinha chegado na meta dele, acumulado provavelmente aí, talvez, meio milhão, e ele resolveu que a melhor forma ali era ele pegar e fazer algumas viagens no mundo, conhecer alguns países e ganhar uma renda em dólar e fazendo, cara, que eu acho que é o melhor emprego, provavelmente, meu, você viajar, conhecer culturas, conhecer lugares ali, ganhando para isso, eu acho que não tem uma coisa melhor. E liberdade, né? Liberdade geográfica, liberdade financeira, aquela liberdade de você ir para qualquer lugar. Se você quer ir, voltar para o Brasil, se você quer ir para Tailândia, se você quer ir para Nova Zelândia, se você quer ir para a China, eu acho, cara, que é o emprego dos sonhos de todas as pessoas. Algumas, né? As pessoas que têm mais ambição e uma visão de mundo. E ele saiu de Sydney e ele foi viajar e gravando. Acho que o primeiro país que ele se encontra foi a Nova Zelândia. E ele falou: Meu, eu vou conhecer muitos países aí da Ásia. Então, gente, o que eu falo? O que você tem que entender de tudo isso? Aí eu falo pra você: olha o poder do youtuber. Pessoas que às vezes lá que ganhavam em Sydney, ali na Austrália, 20 mil reais por mês, largando tudo e vivendo de renda dolarizada, que é o youtuber. E viajando, vivendo e conhecendo experiências. Então, o que eu tô te falando? Meu, do Paraguai. Fica no Brasil, trabalha. Provavelmente, se você consegue trabalhar aqui no Brasil com algum trabalho manual que não vai te prender aí em uma empresa, e você consegue paraguaio. Quando você for paraguaio, dá para você ainda ficar mais tempo, em vez de você ir de ônibus e ficar apenas 3 dias. Vamos supor que você fica 10 dias. Mete conteúdo. Vai para Paraguai? Lá, mete conteúdo. Grava, pá, 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 pá. Coloca no canal e volta. E nesse período você vai juntando dinheiro. Vai ficar fazendo esse ciclo. E aqui ainda, no Brasil, você tendo uma rede de apoio, você tendo familiar, você tendo sua casa, você tendo alguma ajuda, em vez de você passar alguma dificuldade se você foi definitivo, que nem eu falei dessa pessoa. Você conseguiu ajuntar ali dinheiro, você conseguiu ali ajuntar um patrimônio legal. O que você vai fazer? Às vezes. Porque tem gente que pega, cara, e coloca fogo no barco e não retorna. Eu acho da hora. Assim, mas eu não sei, vai da pessoa. Cara, vai para um país que você acha interessante. Índia. Índia, cara, eu acho top. É, Tailândia também, que vai ser, cara, vai ser mais as passagens em si. Mas se você tiver resiliência lá, você ficar lá, você vai conseguir, meu, gravar bastante e volta. Até chegar um momento aí que eu acredito que você vai estourar. Assim, como eu tô falando, tudo vai da pessoa. E nesse período, cara, vai treinando inglês. E mesmo se você não tiver inglês, cara, mete as caras. Hoje, cara, com o celular, você coloca lá, aprende que eu. É que nem eu falo. Eu acho que o inglês, cara, você vai aprender realmente, meu, vivendo. Você ali, vivendo, ali uns 6 meses escutando, porque vai chegar algum momento que você vai ter que falar ou falar. Que, imagina você vivendo 6 meses, você não sabe nada e toda vez você digitar e colocar lá. 6 meses. Mais de 180 dias, imagine. Meu, é possível. Então, eu acredito que em alguns momentos você vai chegar e você vai começar a replicar algumas principais frases. E mais aí a sua dedicação, provavelmente a sua dedicação, se você se dedicar, rapidinho você vai aprender. E você partir já desde de qualquer lugar que você for do mundo, você partir já com o canal do YouTuber. Digitalizado o canal do YouTuber. Porque é aqui realmente que tá o dinheiro dolarizado. E aí, eu acho que o cara aprendeu. Ele teve a experiência de ir pra lá, que acho que caiu no conto de alguns youtubers. Ele viu que não era nada disso. Acho que alguns youtubers falaram, cara, eu tô ganhando dinheiro com um youtuber. Eu tô ganhando dinheiro aqui pra eu propagar aqui pra você ter um interesse. Ah, é, cara, eu me ferrei, acreditei nisso, então eu vou começar a gravar. Ali ele pegou, voltou, começou a gravar, e agora vai sempre falar mal, replicar, e ele aprendeu o jogo, tá? Esse é o vídeo, tá? E vou estar sempre vindo aqui, batendo um papo, tentando ser um pouco mais claro, mais específico aqui. E para você e eu consigamos aí mudar realmente a nossa vida e consigamos viver a vida dos sonhos, que eu acho que é tão linda, tão bela. Gravar, viajar e ainda novo. Acho que não tem coisa melhor na vida. Deus abençoe.